ouvindo você falar, me dá a impressão de que o Brasil cavou esse aumento das tarifas. Você acha que se o Brasil tivesse tido um pouquinho mais de jogo de cintura ou simplesmente não tivesse jogado tanta pedra no telhado dos Estados Unidos, você acha que a gente não teria recebido esse aumento de 10% para 50% nas tarifas? O presidente do México formado, né, no seu doutorado por uma universidade da Califórnia, supostamente uma universidade do tipo woke, em tema relacionado ao ambientalismo. Quando tem alguma coisa na pauta do presidente Trump que é do interesse do México, ela faz de tudo para atuar. Ela liga para a Casa Branca, ela liga para o WhatsApp do presidente Trump, ela manda seus representantes baterem na porta, ela manda ministros do seu gabinete interagirem com americanos. O que nós fizemos nesse meio tempo? Nós mandamos uma carta, quer dizer, de vez em quando eu vejo ministros do Brasil dizendo, não, nós estamos atuando, né? Nós mandamos uma carta para o secretário de Comércio, Howard Lutnick, né? Então, esse é o equivalente, Thiago, né? Mais uma vez, voltando ao tamanho da economia americana, quer dizer, uma das coisas mais atraentes e desejadas do comércio internacional é o mercado interno dos Estados Unidos. Eu quero conquistar esse mercado. Então é a mesma coisa eu dizer para você o seguinte, Thiago, tá vendo essa moça aqui? Tô apaixonado por ela. Tô louco por ela, quero passar minha vida com ela, essa é a mulher da minha vida. Aí você pergunta, pô, que legal, e o que você já fez para conquistá-la? Eu falo assim, mandei um e-mail para ela. Não dá. É muito pouco, a gente não tá jogando isso sério, né? Mas tem também outras dinâmicas em operação, né? Por exemplo, pela primeira vez em quase 250 anos de história independente dos Estados Unidos, você tem um secretário de Estado norte-americano de origem latino-americana. Ele presta especial atenção ao que está acontecendo na região. Ele está cercado no Departamento de Estado e você encontra um fenômeno semelhante em outras unidades do governo americano de pessoas que ou vieram de experiências traumáticas na Nicarágua ou mesmo na Venezuela e que, portanto, têm uma tolerância, um grau de tolerância muito baixo à retórica que eles entendem anti-americana, o esquerdista, comunista, né? Então tudo isso acaba conformando uma situação de enorme dificuldade para o Brasil. Eu estive nos Estados Unidos pela primeira vez em 1982, eu não era nem nascido. Fui como estudante de intercâmbio numa cidade que ficava entre Nova York e Albany, né, no estado de Nova York, uma cidade chamada Newburgh. De lá para cá, eu já fui inúmeras vezes para os Estados Unidos, já morei nos Estados Unidos como diplomata, como professor. E eu não consigo lembrar, Thiago, de uma situação nesses últimos 43 anos como essa que a gente está vivendo, né? As duas maiores democracias do Ocidente, as duas maiores economias do continente americano, tão distantes uma da outra, né? E você fez uma excelente linha do tempo entre o Liberation Day até o 9 de julho e cá estamos nós, 19 de agosto. Como é que você vê a escalada disso? Ou até como você vê o desfecho disso? Porque pensando que talvez uma diferença ideológica entre o nosso presidente e o presidente americano, se esse for de fato o problema, então temos um grande problema porque só vamos ter um novo presidente se tiver um novo presidente daqui a um ano. Então talvez essa diferença vai existir. A gente vai arrastar isso até o final do mandato do Lula ou você enxerga algum momento em que vai ter que ser necessária o Brasil não ser mais o único país do G20 a não ter uma troca entre os seus dois líderes, seja num Zoom ou simplesmente uma visita à Casa Branca? Há diferentes dimensões. Então, por exemplo, a dimensão de setores empresariais, né? Então, por exemplo, ao anúncio no dia 9 de julho dos 50% de tarifas sobre o Brasil, desse momento até o início da efetivação da implementação das tarifas, o próprio governo norte-americano emitiu uma extensa lista de exceções. Por exemplo, suco de laranja está na lista de exceções. Aeronaves estão na lista de exceções, né? Bom, por que elas estão na lista de exceções? Uma combinação de duas coisas, Thiago.
as empresas brasileiras, muitas empresas brasileiras desse setor, construíram pontes de conexão, construíram alianças pontuais com compradores americanos, porque muitos desses compradores americanos não conseguem levar a efeito um efeito de substituição tão rápido ou tão grande em escala. É difícil, às vezes não, quer dizer, dependendo do mercado, você deixa de comprar de um, você vai comprar de outro. Mas para alguns produtos, você não tem essa característica. É difícil você fazer a substituição. E aí, o que acontece? Quando você está em coordenação com o seu importador, que é uma empresa norte-americana, essa empresa norte-americana, no atual contexto, tem maior chance de sucesso, de convencer Departamento do Comércio, USTR, ou seja, aqueles que estão com os dedos no painel apertando o botão, de que é contra o interesse, mesmo dos Estados Unidos, a imposição dessas tarifas. Tá certo? Então, uma parte daquilo que está na lista de exceções é o resultado desse tipo de coordenação. Eu acho que é uma coisa que as empresas brasileiras, as agremiações empresariais brasileiras, têm de continuar a fazer. Tá certo? Crescentemente. Não apenas no que toca ao tarifaço, mas também no que respeita ao início da dinâmica da tal da investigação sob o manto da seção 301. Porque você se lembrará, Thiago, que logo depois do anúncio do tarifaço, né, algum tempo depois, os Estados Unidos abriram uma investigação contra práticas desleais do Brasil, a tal da seção 301. O que já aconteceu em vários momentos históricos, inclusive em momentos em que havia quase que tem essa expressão agora, né, bromance, por exemplo, entre o presidente Clinton e o presidente Fernando Henrique. Quer dizer, naquele período, que foi um período róseo, né, das relações Brasil e Estados Unidos, houve abertura no 301 contra o Brasil. Essa investigação voou dentro de uma banda técnica. Esse procedimento agora, que se inicia com audiências no dia 3 de setembro, eu acho que vai ser muito politizado. Vai ser muito politizado. Agora, mesmo sendo politizado, talvez ele ofereça uma oportunidade para que representantes empresariais ou mesmo governamentais no Brasil possam utilizar essa ocasião para tentar sentar com a parte americana, tá certo? E ainda informalmente ir buscando a criação daqueles caminhos que venham a distensionar no campo comercial as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, eu acho que tem esse caminho por aqui. Você tem também o alto interesse americano. Eu tenho certeza que uma parte dos setores que estão ali presentes nas exceções foram resultado, e desculpa, nesse aspecto, Thiago, enfim, tenho boas informações de que foram os próprios técnicos do Departamento do Comércio que fizeram estudos de vulnerabilidade para a economia americana e disseram o seguinte: a gente vai ter mais dificuldade se esses produtos estiverem sobretaxados em 50%. Então, os próprios técnicos americanos colocaram esses setores na lista de exceção. Agora, tem setores muito importantes do Brasil que estão fora. Por exemplo, máquinas e equipamentos. Está fora. Café, está fora. Carne, está fora. Não, a gente precisa trabalhar. Talvez os americanos tenham deixado, por exemplo, carne e café fora, já pensando que eles querem ter uma carta na manga no momento em que as negociações sejam retomadas para buscar concessões específicas do lado brasileiro, sei lá, em etanol ou reforço de propriedade intelectual ou um outro acesso ou capacidade de manobra de empresas de tecnologia, não sei, mas eu acho que tem essa opção aqui. Agora, num plano mais geral, o que eu acho que vai acontecer entre agora, Thiago, e outubro do ano que vem, é o seguinte. Eu não sei se na época que você fez o colegial, né, o ensino fundamental tinha isso, mas tinham duas brincadeiras de mau gosto, né, na escola que eu realmente não gostava, né. Uma é quando você ia com tênis novo, né, você estava com tênis novo, todo mundo pisava e falava assim: vou estrear o seu tênis, né, ou vou batizar o seu tênis, vou estrear. Lembra disso? Sim. Então você tinha isso, brincadeira. E tinha uma outra que era o seguinte: você tinha um menino novo, ou tinha um menino que estava fazendo aniversário, ou alguém que fez uma besteira, você tinha uns 5 ou 6 caras de um lado,
5 ou 6 caras de outro, e o sujeito tinha que passar entre os dois, chama corredor polonês. Aí chute, tapa, cascudo. Eu acho que o Brasil está no corredor polonês até as eleições do ano que vem.